Faz tempo que eu queria conversar com ele. Eu já o conheço desde 98, né? Onde a gente estudou junto no cursinho Antigo Pitágoras, ali no Wilson Vaz. Eu costumo dizer que ele é um dos meus melhores orgulhos, porque é muito bom quando você vê um cara que ansiava pelo estudo, ele sempre foi muito estudioso, mas não deixava de divertir. É um filho amado, cuida da família, cuida dos irmãos, cuida dos filhos, da esposa, dos amigos. Ele é promotor de justiça, eu costumo dizer que ele já limpou essa cidade. E eu nunca assisti um júri dele, confesso que tenho vontade, mas ao mesmo tempo eu tenho medo. Mas hoje eu falei com ele que eu sou abusado também, que como diz a esposa dele, você é o único que grita com ele. Não tem medo da cadeia não, né? Mas eu falei que eu queria um cara diferente. Um cara que eu conheço, que é sério, que é dedicado comigo hoje, meu querido amigo Evandro Ventura, promotor de justiça Evandro Ventura. Obrigado, meu querido, por abrir a sua casa. Fez delícias, tá? Mentira que existia. Evandro, primeira perguntinha que eu vou fazer para você. Desde sempre você quis ser promotor de justiça? Ô Lu, antes até de responder a pergunta, que para mim é um prazer, né, estar com você aqui. E eu acho que é um ambiente, um bate-papo muito legal que a gente vai ter aqui hoje, até porque já tem essa sintonia, né? Nós estamos falando aqui desde 98, são 25 anos, né, de conhecimento. Então, assim, na época eu não tinha cabelo branco, nem você. Eu tinha mais cabelo. Tinha mais cabelo. Então, assim, para mim é um prazer, sabe, te receber na minha casa e um prazer conversar com você aqui sobre, né, todas essas questões. Mas sobre a pergunta que você fez, como eu já te falei, assim, o direito ele apareceu na minha vida como algo que era possível pagar. O que acontece? Eu sempre quis fazer curso de saúde, né? Com 16, 17 anos, eu vou fazer medicina. Só que eu não tinha noção, apesar de ser um bom aluno na escola, eu era realmente um bom aluno na escola pública ali, mas eu não tinha noção do que eu precisava de estudar para passar em uma federal de medicina. Moral da história, obviamente, né? Eu não consegui passar no vestibular de medicina, o primeiro que eu fiz, sem sequer fazer o cursinho. Só aí que nós fomos fazer cursinho. E vale lembrar que quando você fez cursinho, você já trabalhava exato. na escola. Exatamente. E aí, quando nós começamos a fazer o cursinho, né, que foi no segundo semestre de 98, eu já estava trabalhando em escola pública, eu trabalhava à noite, né? Era uma função meio que de secretaria, mas também funcionava como disciplinário antigamente, né? Nós fazíamos tudo, né? Já fazíamos tudo. Muitos menininhos ali, E aí, assim, a gente estudava de manhã cedo, né? E aí acabava que eu descansava um pouco à tarde para poder estudar. Aí sim, eu comecei a estudar. Para você ter uma ideia, no primeiro vestibular que fiz, eu tirei 0 em redação. Eu não tinha noção do que era uma dissertação. Então, assim, o primeiro vestibular que fiz, tirei 0 em redação, 0. Tanto é que quando eu entrei no cursinho, com vocês, inclusive, foi um trauma para mim, assim, naquela aula de redação. E eu lembro até hoje, o nome da professora chamava Úrsula, lá no Pitágoras. E ela, assim, me ensinou muito, agradeço imensamente a ela, né, tudo que eu aprendi para fazer dissertação naquele período. Mas a gente estava falando aqui antes, a gente era de uma outra época. Sim. Que a gente divertia, mas a gente tinha o nosso compromisso com o que a gente queria para o nosso futuro. Exatamente. Né? A gente não deixava de divertir, era da época do MIT, né, que tinha as festas do MIT, mas a gente estava ali comprometido. Nossa, você tá começando a idade aqui agora, hein? Mas ninguém mais vai ter festa igual tinha do MIT, querido. Mas você sempre foi muito comprometido. Éramos em 5, que era uma patotinha, né? Cada um tinha a sua vontade ali, mas você sempre foi muito comprometido. Pois é, eu queria muito, na verdade. E aí, assim, o direito apareceu. E como é que ele apareceu? Olhando os cursos e os valores das mensalidades. Aí eu olhava e falava assim, não, esse eu não quero, esse eu não quero. Aí o direito meu pai gostava mais, e aí eu falei assim, pode me dar chance de ser não sei o que e tal, etc. Vou tentar.
E dentre essas coisas que o direito me dava, assim, eu estudo e a carreira, tem aquelas questões antigamente Sim, tinha, sim. né? E aí a gente falava assim, olha, Tinha um procurador, teste juiz, psicotécnico promotor, também. nós tínhamos teste vocacional na época. É Não sei se hoje verdade. faz mais Não. esse teste vocacional, acredito que nem faça mais. Mas enfim, na época a gente tinha e tal, e no meu teste vocacional não deu direito. Mas enfim, né? Mas aí como o direito era, dentre aqueles que a gente podia fazer com o meu trabalho e com o salário do meu pai, a gente poderia arcar e custear ali, foi o curso que eu quis fazer. Então veja, o direito apareceu pela possibilidade de pagamento e não porque eu queria fazer. Mas eu queria fazer uma faculdade, né? Apesar de ser uma família humilde, eu nunca tive dúvida, meu pai e minha mãe nunca deixaram dúvida para mim que eu iria fazer uma faculdade, né? E assim foi. E para mim, assim, é algo especial ter encarado e ter encontrado o Ministério Público na minha vida já fazendo a faculdade de Direito. Então, assim, o Direito ele surgiu, né? Desculpa, o Ministério Público surgiu na minha vida a partir do momento que eu comecei a faculdade de Direito. E como ele surgiu? Eu começava a perceber que eu não tinha vocação para aguardar que as coisas chegassem até mim. Eu tinha vocação para buscar as coisas. E dentro dessa vocação, eu comecei a pensar quais são os cursos ou os concursos que me agradavam, porque uma coisa que eu tinha certeza é que eu queria fazer concurso público. Sim. E aí, assim, trabalhando, já trabalhava em escola na época, né, passei no concurso lá da Secretaria do Estado da Educação, e aí, assim, e fazendo, né, o curso, eu percebi que, assim, eu me descobri muito no Ministério Público, porque eu vi que a carreira do promotor de justiça ele poderia me dar essa oportunidade de assim, né, de buscar algo e não esperar que algo chegasse até mim. Eu lembro quando você recebeu a notícia, eu liguei para a Dani, agora eu vou sair gritando. A gente ficou muito feliz e tal. E, Evandro, quando você decidiu que veio a notícia, você promotor e tal, o seu primeiro júri, não sei nem se é assim que fala, o seu primeiro caso, Sim. Que te marcou, o primeiro. Que me marcou? Não, o primeiro. Sim. O primeiro. Como é que foi o primeiro? Você falou quando você recebeu a notícia. Deixa eu contar uma partezinha. Posso fazer um parênteses também? Pode, você pode tudo. Meu pai chegou ali agora. Eu lembro bem quando eu passei no concurso. E aí, assim, a minha irmã me liga, Evandro, você não sabe o que está acontecendo? Porque meu pai está ligando agora pro J. Brás, no programa na rádio, para falar que eu passei no concurso público. Ele está aqui e não me deixa mentir. J. Brás é um ícone, meu bem. Tô ligando pro J. Brás para falar isso. Eu falei, que maravilha. E ele tem todo o direito e tal, J. Brás. E aí assim, cara, pra mim, o primeiro caso, na verdade, a gente acaba não lembrando muito do primeiro caso em matéria de audiência, temos muito o primeiro júri. E o meu primeiro júri foi um júri, assim, bem interessante, porque foi um júri com um advogado muito bom. Na época, o meu primeiro júri foi em Mantena, na comarca de Mantena, o advogado era de Valadares. Você ficou um tempo lá, não ficou? Fiquei. E aí, assim, pra mim foi muito interessante porque eu aprendi muito, né? E principalmente, era um júri que eu tinha certeza da condenação. Quando eu percebi o resultado, foram abertos 4 resultados, realmente condenou, mas tinha 2 pessoas que não condenaram. E assim, na minha cabeça, eu entendia que assim, poxa, mas está na lei, isso está tão explícito na lei, aí eu percebi que assim, o direito ele não é lei, o direito ele é também o bom senso. Ou talvez, melhor dizendo, o direito é muito mais o bom senso. Então, às vezes, uma coisa que você tem certeza que você conseguir explicar legalmente, você tem dificuldade de explicar socialmente. E a partir desse momento que você tem dificuldade de explicar socialmente, você percebe o tanto que é importante você integrar direito à sociedade, porque o direito está na sociedade, o direito não está fora da sociedade. E o júri te traz isso, por isso que eu acho que o júri é maravilhoso. Eu fico pensando o seguinte, imagina, hoje no Brasil os jurados só julgam casos que envolvem crimes dolosos contra a vida, ou seja, em regra, homicídio. Essa é a regra que nós julgamos. Agora eu fico imaginando assim, que coisa linda seria se a gente julgasse também casos de corrupção. Você imagina, você, né, eu como promotor de justiça, babando em cima de documento, de interceptações telefônicas, etc., para os jurados verem e para toda a sociedade poder acompanhar o julgamento. Seria a coisa mais linda. Você tocou num ponto que estava aqui no meu script que eu ia falar, em questão da corrupção. Você ficou muito conhecido porque você limpou a cidade, né? No ano de 2015, 16, 17, que é o Mar de Lama, né? Você prendeu
muita gente, era você, Felipe, Marisa, você me corrige se eu estiver errado. A memória, depois do Covid, gente, dá uma tombadinha. E você descobriu o Mar de Lama aí. A corrupção que, assim, quando eu lembro de algumas coisas, eu falo assim, tem que ter muito estômago. E aí, tempos depois, uma galera ficou presa e aí depois foi solta. E aí tem uns que falam que foram absolvidos, a gente sabe que ainda não foi totalmente julgado. Como está isso hoje? Na verdade, a Operação Mar de Lama, ela foi uma operação que ela iniciou, ela veio realmente, né, o início dela foi na Justiça Federal. Ela teve o início com o delegado Cristiano Gilmar Campidelli, com o procurador da República, Felipe Valente Sima. E realmente, assim, foi uma operação que ela começou de algo trágico. Começou das verbas que vieram para resolver o problema da enchente que tivemos no governador Valadares, na época até com calamidade pública. Então vieram as verbas, e essas verbas com calamidade pública, elas em regra não precisam de licitação para serem utilizadas. E aí essa ausência de licitação facilitou para que as pessoas pudessem então praticar os atos que praticaram. E aí, assim, toda essa operação, ela teve o seu desfecho na Justiça Federal, contudo, em um determinado momento, o juiz entendeu que havia casos ali que não era da Justiça Federal, era da Justiça Estadual, e caminharam na época. Eu compunha o GAECO, hoje não componho mais, desde 2019. E aí, assim, e com essa composição do GAEC, com a equipe fantástica que tínhamos no GAECO, principalmente policiais militares, abnegados pelo trabalho, realmente policiais militares, assim, sensacionais, nós conseguimos levar adiante uma operação que foi uma operação realmente muito importante para poder descobrir como funcionava todo aquele esquema de corrupção, como funcionava todo aquele esquema de favorecimento, vamos dizer assim, de favorecimento e de pessoas que confundiam o que era público do que era privado. Obviamente que a Operação Mar de Lama, ela acabou gerando uma certa felicidade nas pessoas e também gerou uma certa frustração, porque algumas pessoas, né, que foram presas, elas não tiveram o seu julgamento durante o período em que elas estavam presas. O processo demorou, né, houve sim a soltura, a liberdade deles, e vou dizer para vocês que a liberdade decretada pelos tribunais, ela não foi uma liberdade errada, porque realmente o processo demorou para ser julgado. Então nós temos que entender isso como sendo algo correto. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos os julgamentos. Por mais que nós possamos falar assim, determinada pessoa deveria ter sido condenada, determinadas pessoas deveriam ter sido condenadas a uma pena maior, ou coisa parecida, por mais que a gente possa falar isso, a ideia é que houve a condenação em primeira instância de diversos agentes públicos e também de empresários que eram envolvidos em esquemas de corrupção. E essa ideia e essa condenação, o Ministério Público provavelmente não concordou com a parte das absolvições ou com parte das penas, e houve o recurso, né, para o Tribunal de Justiça, inclusive o processo hoje está no Tribunal de Justiça aguardando o julgamento. Por outro lado, a Justiça Federal também nós tivemos diversas condenações, né? As pessoas que foram ali condenadas, nós temos penas somadas que podem ultrapassar o patamar de 50 anos. Então, assim, hoje nós temos uma legislação no Brasil que é a liberdade. Então, assim, a liberdade é o fato de que as pessoas elas vão responder o seu processo livres. E é isso que aconteceu na Operação Mar de Lama. Contudo, com uma eventual condenação em segunda instância, ainda que não seja uma condenação definitiva, ainda que eles possam recorrer para Brasília, Superior Tribunal de Justiça, ou até mesmo o Supremo Tribunal Federal, mas com uma condenação em segunda instância, é possível que os tribunais já determinem que os réus comecem a cumprir a pena. Exatamente, desde que, obviamente, a pena deles ultrapasse o patamar legal que permita que eles possam cumprir a pena em regime fechado. Evandro, então, essa é a ideia. Na época, e assim, como seu amigo, e Sim. agora está falando um amigo para amigo, a gente sabe, mexeu com o poder. Quando você mexe com o poder, a gente teme pela vida, principalmente do amigo. E eu, gente, eu cheguei, cadê a segurança? Pelo amor de Deus, você tem menino pequeno. A gente sabe que tem gente que prefere poder do que dinheiro. Em algum momento da sua vida, desse momento, você chegou a temer pela sua vida? Porque no momento você só tinha um menino e já era casado com o Josi, que
me corrija se eu estiver errado, foi em 2007. Ano que vem, vai fazer quantos anos? Há um bocadinho de anos já casado. 17 anos. E que inclusive você foi padrinho, tem que lembrar isso. Ótimo! Oh, o casamento na roça, adoro! Exato. Bom, Lu, o que acontece? Eu nunca tive muito problema com relação a essa questão das funções. Eu sempre achei que, como promotor de justiça, se você desempenhar as funções e não ficar limitado a ser um promotor de gabinete, obviamente que você vai ter confrontos. Mas em todos os confrontos que eu tive, eu jamais desrespeitei o ser humano. E eu sempre prezei por isso. O que acontece? Eu nunca fui para a imprensa para falar assim, fulano de tal é bandido, fulano de tal é criminoso, eu nunca fui sanguinário nas declarações. E eu sempre apontei os fatos que estavam sendo investigados ou processados ou até mesmo em uma eventual condenação pelo Ministério Público. Agora, sanguinário nas declarações eu nunca fui, porque esse não é o meu perfil. E principalmente esse não é o perfil do Ministério Público. O Ministério Público está ali, a população não quer saber ali da opinião do promotor. A população quer saber do que o promotor conseguiu angariar de provas para processar A, B ou C. Essa é a ideia, é isso que a população quer saber. E é isso que eu, enquanto promotor de justiça, tenho que fazer. Então, a partir do momento que você consegue dividir fato de pessoa, apesar de ser algo que está intrínseco, mas a partir do momento que você consegue em suas declarações dividir, creio eu que é possível você estabelecer uma conduta mínima, uma conduta razoável com relação a isso. Outra questão que eu sempre ponderei também é o seguinte: o medo ele é importante em todas as relações humanas, né? É a partir do medo que, por exemplo, você faz com que um menino não atravesse a rua sozinho, uma criança. Mas, assim, o medo ele não pode te paralisar e não pode paralisar você de trabalhar. Você, como jornalista você não pode deixar de denunciar as coisas que você descobre simplesmente porque você está com medo, não. Você tem que fazer o seu trabalho. Agora, obviamente que você tem que fazer a sua avaliação de risco. E essa avaliação de risco eu não fazia sozinho. Essa avaliação de risco tinha uma equipe profissional do Ministério Público fazendo essa avaliação de risco. Então a gente estava, ao mesmo tempo em que a gente fazia o trabalho do Ministério Público, a gente era informado dos riscos que aquele trabalho poderia nos levar. Então, assim, eu não estava fazendo sozinho, tinha uma equipe amparada do Ministério Público, tem que ficar bem claro isso, tá? Uma equipe institucional, um trabalho institucional, não era eu, Evandro Ventura, que buscava essa equipe, era a instituição que me trazia. Então essa equipe, principalmente na época, o Procurador-Geral Carlos André, Procurador-Geral que realmente nos deu todo apoio para isso. Então, assim, a gente tinha uma equipe que me dava esse amparo. Então, com esse amparo, com essa avaliação de risco, e quando eles pensavam assim, olha, isso é importante, eu preciso efetivamente de dar para você uma proteção, eles vinham e ficavam comigo. Quando eles não entendiam que era necessário, eles mesmos falavam, não é necessário, o ambiente está tranquilo, não está mais hostil, nós podemos ficar de longe, mas continuando avaliando o risco. Então a gente era informado o tempo todo. Então isso para a gente dava muita tranquilidade de trabalhar. Eu já vi você com sua equipe na época do GAECO, a galera era bem condicionada, bem estruturada. Evandro, para quem não sabe como que funciona o trabalho de um promotor, você acordou, você foi no seu gabinete, na sua sala, lá no ministério, né? Como que funciona? A gente estava até falando agora há pouco aqui nos bastidores de algumas coisas que acontecem, né? Aconteceu assassinato tal, não sei o quê. Como que funciona? Às vezes tem um jovem que quer seguir o mesmo caminho que você. Como é que é o dia a dia do Evandro? Então, vamos lá, com relação a promotor de justiça, né? Veja, você tem um imaginário popular que promotor de justiça é aquele que acusa. A gente aponta o dedo, né? E de fato, não vou mentir para você, não, 90% das oportunidades, a ideia é apontar o dedo mesmo, principalmente eu enquanto promotor criminal. Atuo a minha atuação é eminentemente criminal. Mas a gente tem uma atuação enquanto promotor de justiça, que é aquela atuação que a gente fala assim, que é dentro da própria democracia do processo. O que eu quero dizer com isso? Quando a Polícia Civil reúne as provas e termina um inquérito policial, aquele inquérito policial que ela faz, por exemplo, não precisa ser acompanhado por advogado, não precisa ser acompanhado por um sistema de defesa. Aquele inquérito policial, eles são peças de informação que eles vão encaminhar para alguém. Para quem que eles encaminham? Para o promotor de justiça. Eu, ao receber aquele inquérito, analiso e vejo qual é o tipo de crime que aquela pessoa cometeu, se é que cometeu o crime. E aí o que eu faço? Eu apresento uma denúncia ao juiz. E a partir do momento que eu apresentei essa denúncia, aí sim começam os debates
que a gente fala os debates, a dialética do processo, ou seja, a pessoa vai ter o direito de se defender e ao final, né, com todas as provas apresentadas, o Ministério Público junta a prova ao longo do processo, essas provas inclusive são produzidas em audiência, ao final o juiz vai julgar, se condena, se absolve ou enfim, se entende de maneira diferente daquilo que foi proposto pelo Ministério Público. Então, qual que é a grande, eu sempre falo assim, qual que é a grande vantagem do Ministério Público? A gente trabalha dentro do ambiente democrático. Nós não permitimos que ninguém seja condenado sem o devido processo legal. E é isso, e é assim que funciona uma democracia. A democracia, ela funciona dentro do judiciário quando você consegue entregar para o réu o direito dele apresentar a defesa. E você entrega isso a partir do momento que o Ministério Público apresenta essa denúncia. Então, isso é fundamental. E aí, assim, e outro trabalho do Ministério Público que é interessante também dentro da área criminal é o trabalho investigativo. Sem dúvida nenhuma, enquanto promotor de justiça, a gente tem uma possibilidade de fazer algumas investigações que às vezes a gente percebe que a própria Polícia Civil não vai conseguir fazer. E por quê? Por vários motivos. Primeiro, a Polícia Civil tem, né, um arcabouço de inquéritos policiais para poder dar conta e nós sabemos que, infelizmente, a corregedoria deles leva em consideração a quantidade de inquéritos produzidos e não, ou melhor dizendo, a quantidade de inquéritos concluídos e não a importância de cada inquérito. Então, veja, um furto em um supermercado, às vezes tem o mesmo valor para a corregedoria dos policiais civis que um grande processo, um grande inquérito de corrupção. Então, perceba, a gente sabe que eles têm essa dificuldade, essa limitação. Além disso, eles também não têm independência, eles estão totalmente vinculados ao Poder Executivo. Ao passo que o Ministério Público, de acordo com a Constituição Federal, foi dada para eles a independência. Então, hoje, se eu fizer uma investigação sobre corrupção, eu estarei fazendo uma investigação dentro de um órgão independente, sem qualquer subordinação ou vinculação ao Poder Executivo. Isso é fundamental para que uma atuação contra grandes empresas, grandes empresários, grandes políticos, políticos influentes, pessoas influentes, possa ser levada adiante. Da última vez que nós conversamos, né, sobre a sua profissão, eu vou fazer a mesma pergunta, que nesse tempo que você está aí como promotor, qual que tinha sido o seu caso que mais te chocou? Vamos ver se continua mesmo. Então, na verdade... É muito bafo, gente, que eu não sei como é que ele desliga quando eu entro na porta de fora para cá. Na verdade, tem vários casos que me chocam, assim, vou ser sincero, assim, eu tenho vários casos. O caso que eu te contei foi um caso, né, que me chocou bastante. Só que, assim, eu confesso que teve um caso agora, um pouco mais recente, que ele me deu uma certa... na verdade, eu já o conhecia há muito tempo, contudo, com o desenrolar dele, ele me chocou um pouco mais. Que é o caso de ausência de atendimento, foi um caso de ausência de atendimento adequado, na minha visão, de um médico que acabou resultando na morte do feto. Obviamente que você tem todo um trabalho, esse processo ainda está em andamento, é um caso que eu não posso falar parte sem nome, mas é um caso que, assim, quando você vê a foto do feto que deveria ter nascido e não nasceu, e você sabe que possivelmente, se o trabalho tivesse sido feito da forma correta, teria nascido, isso te choca, isso te magoa. E isso te acaba levando a um outro patamar de análise de vida, sabe? De sociedade. Sim. Isso é muito complexo. E casos que me marcaram muito, muito profundamente, foram casos que eu passei na comarca de Itambacuru, onde eu fiquei 3 meses. E nesses 3 meses que eu fiquei lá, eu percebia, eu vi diversos casos de meninas, porque a comarca de Itambacuru, ela pega outras 6 cidades, e são cidades que estão na BR, as margens da BR-116. E aí eu tinha diversos casos de meninas com 11, 12 anos, 13 anos se prostituindo. Inclusive para ganhar dinheiro, para levar dinheiro para casa e às vezes até mantinha as casas. E aí, assim, a gente percebe que, assim, como a criminalidade está diretamente relacionada, às vezes, à condição econômica da pessoa. Isso é muito sério, isso é muito grave. E aí, assim, e hoje eu posso te dizer com toda a tranquilidade do mundo, toda a tranquilidade possível, não há possibilidade de se fazer justiça criminal sem que você tenha justiça social. Isso não existe. Evandro, eu tenho o quadro é Na Intimidade com o Lula Amor, e tem uma fase da sua vida, que foi pouco tempo antes de você formar, que mexe comigo, que toda vez que alguém fala, eu falo assim, olha, que alguém dá uma desculpa e tal, eu falo assim, olha, eu gosto sempre de citar esse cara, porque
pouco tempo antes de você se formar, sua mamãe foi de encontro ao Papai do Céu, né? E a gente sabe que ela, junto com seu pai, só tem orgulhos, né? Hoje, se sua mamãe estivesse aqui, com certeza a gente sabe que ela teria muito orgulho de você. Em algum momento nessa caminhada, se você lembra de conselhos, de O tempo como ela todo, teve o tempo todo, o tempo todo. Na verdade, eu sou forjado pela minha mãe e pelo meu pai. Na verdade, o homem que virei, o homem que me tornei, o homem que quero, né, que meus filhos se tornem, isso tem muito do meu pai e da minha mãe, né, dos dois. E no caso da minha mãe era mais engraçado porque meu pai sempre foi mais sério, mais fechado, né? Tá aqui, não me deixa mentir. Ele sempre foi mais sério e mais fechado. A minha mãe sempre foi mais um pouco brincalhona. Então a gente ficava ensaiando, por exemplo, a valsa da formatura e etc. E ela, assim, você lembra disso? Né? E ela, assim, Só e um ela pouquinho. faleceu. Eu lembro que no dia da formatura, gente, e tudo lembrava ela. E ali tinha um sofá da Hebe no dia lá e a gente brincava muito. E teve um momento que juntou eu, ele e uma amiga nossa, que a gente se abraçou. E é muito difícil, porque tudo eu lembrava, eu falei assim, é por ela e ela estava ali naquele momento, né? Ela estava compartilhando com você ali, aquele momento. E eu falava muito com o Dandani, ele tem que ir porque a gente sabe o quanto que seus pais sempre deram duro Sim. para você estar ali. Sim. Não, então assim, foi marcante, assim, porque a valsa eu dancei com a minha tia. Adoro minha tia, né? Mas enfim, a valsa eu dancei com ela, eu queria dançar com a minha mãe. Né? Essa é a ideia, a valsa de formatura. E aí acaba que a gente fica assim, sabe? Perder um pai, perder uma mãe é uma coisa muito, muito triste, muito doída. Mas eu acho que o que fica, no final das contas, é o que ela deixou de ensinamento pra gente. E eu acho que é isso aí. Você, né, infelizmente, também recentemente teve esse dissabor, né, de perder seu pai, né, ter seu pai de encontro também, o Papai do Céu. E a gente sabe o quanto que isso é difícil, o quanto que isso dói. E veja, foram fases diferentes da vida. Eu perdi aos 23 anos, né, então eu estava numa outra fase. E você já perdeu agora mais recente. Mas, ao mesmo tempo, mas assim, a dor é a mesma. E a falta que faz é a mesma. Você E aquele vazio fica, né, cara? Muito. O vazio Até hoje, é terrível. tem coisas, Evan, que nunca vai passar. Situação, antes de vir para cá, as coisas bobas, que eu sou de uma época que não tinha ainda TV a cabo, tá, não sei o que era a antena mesmo. E aí foi intuitivo, falei assim, nossa mãe, tá horrível, vou pegar um bombril para colocar ali. Aí meu pai tinha essa mania, porque era outra época, outros tempos. Eu vi você se tornar um pai, um esposo, você sempre foi um amigo presente. Tem hora que eu puxo mais a orelha dele do que ele a minha. Quando você vê, nós estamos em outras épocas, mas seus meninos, por exemplo, um ama futebol, você se considera um bom pai? Ele é um bom pai, mas eu quero escutar na boca dele. Eu considero. Na verdade, eu acompanho muito meus filhos sempre que eu posso, né? E assim, na verdade, até quando eu não posso, eu faço poder, né? Então, assim, eu acho que essa companhia eu tento estar sempre presente. Não quero, de maneira alguma, que eles me vejam como uma pessoa que dá as coisas para ele, mas eu quero que eles me vejam uma pessoa que está presente na vida deles. Eu acho que presença é muito mais importante, não tenho certeza, é muito mais importante do que qualquer coisa que você possa dar para o seu filho, ou enfim, né, qualquer situação financeira que tenha. A questão é a presença. Então, assim, eu gosto muito dos meus filhos, amo eles, na verdade, né? Os amo, na verdade. E tenho, assim, para mim é muito gratificante, né, tê-los. Realmente mudou totalmente, completamente o meu conceito de vida, a forma como eu pensava a vida, a forma como eu encarava a vida, a partir do momento que eu tive os dois. Todas as vezes que eu posto, eu evito, né? Porque quem me conhece sabe que eu gosto de zelar e proteger meus amigos, mas todas as vezes que eu posto uma foto com o Evandro, alguém vira e fala assim, nossa, mas ele é bravo. Eu conheci ele, ele bravo. Eu falo assim, não é bravo, ele é um dos meus amigos mais leves, mas ele é sério com as coisas dele, que tem que ser. Mas ele consegue ser leve.
Quando você olha o Evandro de hoje para o Evandro lá da época que eu te conheci, teve alguma coisa nesse percurso que você faria diferente? É uma pergunta difícil. Talvez sim, talvez sim. Se você me perguntar assim, o que de agora, de imediato, eu não sei. Porque a gente sempre olha para trás e fala assim, poxa, determinadas coisas eu poderia ter feito de forma diferente, eu poderia ter feito de uma outra forma, eu poderia ter feito com outro raciocínio, com outro olhar, talvez sim. Mas assim, eu acredito que o que veio, né, desde quando nós nos conhecemos até hoje, é algo que eu também sinto muito orgulho, sabe? Eu sinto muito orgulho e eu acho que isso para mim é muito importante. E vou te falar, vou ir além, né, além disso que a gente está falando. A questão não é só o cargo atingido, sabe? A questão é os amigos que foram feitos, o tipo da família que se manteve, a ideia de se manter, né, todos esses relacionamentos e, assim, principalmente uma coisa que eu jamais mudaria, eu acho que é a essência, né? Você nunca vai me ver, por exemplo, tendo um comportamento diferente na minha vida particular daquele que eu tinha quando era mais novo. Obviamente que você muda pela idade, mas você adquirir, por exemplo, comportamentos, porque agora não, agora você passou num concurso, você tem que mudar o seu jeito de ser. Eu não posso. E vou te dizer, tentei em algum momento, porque eu percebia que, assim, talvez dentro da minha própria carreira, essa minha forma de falar, de expressar, de gritar, de sorrir, de ser espontâneo, isso não é bem visto. E não era bem visto, talvez. E aí, assim, em algum momento eu tentei falar assim, olha, talvez eu vou ter que mudar um pouco isso. E aí veio na minha vida o mestrado. E o mestrado ele me trouxe uma outra visão do que é um homem, na minha composição, na minha cor, né, na minha essência, na minha forma de ser, na minha origem. Como essa questão ela é importante pra gente. E aí, assim, e como a gente tem que levar isso a fogo, como a gente tem que levar isso adiante, sabe? Então, assim, hoje eu confesso que eu fico muito feliz de eu ter descoberto que eu não preciso mudar. Isso pra mim é sensacional. Teve uma vez só na vida dele, gente, que foi quando ele fez 40 anos, e o Evandro, ele sempre gostou muito de festa, como eu gostei muito de festa. Ele é reservado, ao contrário de mim. Mas você nunca mudou. A sua postura, igual tem momentos que eu vou gravar em festa, a forma é um jeito, a entrevista como que eu estou fazendo com você, que é outra, mas você nunca, a sua simplicidade, a gente estava até falando isso agora, que tem pessoas que mudam e se perdem pelo caminho. Você não, do mesmo jeito que aquele cara que a gente conheceu, que a gente tudo era lascado, que a gente dividia, que não sei o que, é o mesmo, gente, não muda. Gente, tem coisa pior do que alguém que esquece as origens? Sejamos sinceros. Nossa Senhora. De gente que esquece de onde veio. Isso não tem nada pior, né? Você lidar com pessoas assim é muito ruim, né? Vamos ser sinceros, assim, é muito chato, né? Uma coisa que você, assim, tem que... tem que afastar. Afasta desses caras, porque essas pessoas não dá para levar. Eu falando dos 40 anos dele, que ele estava chateado, não me recordo com o quê, e aí eu vi igual uma onça, falei assim, não, para. E eu lembro de uma frase que todos nós somos assim. E aí eu falei uma coisa que eu sou assim, o Eric, a Josi, a síndrome do super-homem. Que a gente quer salvar o mundo, que a gente acha que tem. E às vezes a capa cansa, te puxa. Porque eu tenho, como eu disse, você deu uma pausa. Mexer com pessoas importantes, ela te gera revés. Né? Perceba, eu nunca tive problema investigando ou processando traficante. Mas já tive diversos problemas investigando e processando pessoas influentes, sejam políticos, grandes empresários ou coisas do tipo. Já tive diversos problemas. Então, em um determinado momento, quando você percebe, e aí já não estou falando daquele procurador que eu nominei aqui, já estou falando de uma outra gestão do Ministério Público, em determinado momento, quando você percebe que dentro do próprio Ministério Público, as pessoas, em um determinado momento da história do Ministério Público, eles tendiam a dar atenção só para aquilo que o político falava, só para aquilo que as pessoas que queriam desestimular as operações que eram faladas, né, que eram feitas. Quando eles davam atenção só para isso,
Aí você percebe que assim, você começa a pensar e raciocinar e refletir. Vale a pena? Vale a pena você correr atrás de tudo isso? E aí, assim, e tem algo que me marcou muito, que foi quando o anterior, né, procurador-geral pediu até para que eu pudesse sair, né, do GAECO. Eu nunca falei isso para ninguém. E aí, assim, acaba que você percebe que assim, você não tem mais um grupo de investigação nas mãos para que você possa investigar. E aí você percebe que isso acontece porque foi investigado, né, pessoas que pudessem ter algum tipo de influência. E aí nessas investigações, né, e quando você tem esse movimento, você para e pensa. Não é se vale a pena, porque valer a pena sempre vale, mas você para e pensa assim, só eu? Ou tem outras pessoas também que podem dividir o fardo? Né? Então, assim, isso. essa é a ideia, sabe? Então, assim, eu sempre tive quem dividisse o fardo comigo, mas de instituições internamente, mais as pessoas muito próximas a mim, e externamente, institucionalmente, inclusive. Né? Ou seja, externo, você tinha instituições que dividiam o fardo, internamente, as pessoas próximas a mim. Né? Os promotores e as promotoras próximos a mim. Então, assim, e aí eu pergunto, vale a pena? Né? Aí eu vou dizer assim, vale, mas aprenda a dividir o fardo. E aí eu percebi que, assim, dividindo o fardo, você começa a conseguir, talvez até um resultado maior, né, do que aquilo que você pensava que pudesse conseguir. Então, assim, eu acho que tudo você começa a fazer essa análise, essa avaliação, né, essa autoavaliação. E aí você tem que perceber que tem um determinado momento de qualquer carreira que você tem que trilhar outros caminhos, né? E se o caminho foi, naquele momento, que eu não poderia mais, né, pelo incômodo que prestava, que fazia continuar no GAECO, se o caminho foi aquele, então que consigamos, né, seguir outros caminhos dentro do próprio Ministério Público, que temos diversos, né, vários, e que a gente possa fazer, né, justiça também ali. Porque perceba, uma coisa é, quando você faz uma operação, quando você participa de uma operação como a Operação Mar de Lama, você fica extremamente conhecido. Mas eu vou dizer que ela não é e não foi a operação mais complexa que eu já fiz. Mas talvez seja a operação que mexeu com pessoas mais influentes e acabou se tornando uma operação conhecida. Teve uma época que eu abri a boca a chorar e que correu que alguém queria pagar para te matar, né? E a gente teme pela vida das pessoas que a gente ama. Eu sempre fui aquele amigo que expressa mesmo. Eu sei que você descobriu. Em 2017, teve uma operação chamada Operação Sicários. Hoje, inclusive, até hoje, você consegue visualizá-la no Google. Essa Operação Sicários, ela foi exatamente para poder desmantelar, né, algumas pessoas. Adoro essa palavra, eu uso desmantelar. Na época, o que aconteceu? A gente teve informação fiel, no sentido de que eles estariam pagando valores para me matar e matar também o novinho da Federal. Na época eu até fiquei ofendido porque eu não sou novinho da estadual, né? Mas enfim, então na verdade no final das contas foi essa a ideia. Então a ideia seria para realmente, né, eliminar tanto a minha vida quanto a vida do Felipe Sima. Então assim, essa foi a questão. E aí assim, a época realmente teve essa operação, foram descobertas as pessoas que, né, teriam envolvimentos com isso. Mas nós temos uma legislação muito falha, perceba. Ameaçar alguém nesse ponto é um crime pequeno, entre aspas. Você descobre quem ameaçou, você descobre quem pagou, é um crime pequeno, entre aspas. Porque você não teve o início da execução de um homicídio. Então você tem um crime pequeno. Então, absolutamente é um crime que a pessoa vai, né, responder solta e vai ter direitos outros naturais. Vamos caminhar para uma parte leve, que eu gosto. Você é um paizão, eu já falei isso. E você é aquele que incentiva o sonho dos seus meninos. Quando que você percebeu que o Arthur gostava de bola? Eu não sei o que o pequeno Davi gosta, mas eu sei que um é bem diferente do outro. Como é que você percebeu isso? O mais velho, ele sempre tinha uma canhota que ele não batia de bicuda. Veja, com 2 anos de idade, o menino dava bico na bola. Ele batia na bola como tinha que bater, com a canhota. E eu ficava olhando aqui e falava, coisa bacana e tal. E aí a gente foi percebendo que assim, ele foi crescendo no meio de outras crianças que até hoje são amigas, né, são amigos dele, e que gostam muito de futebol. Ele cresceu nesse ambiente. Talvez, assim, Deus colocou ele numa sala de aula que tinha ali, né, os meninos certinhos que gostavam de jogar bola.
Então, assim, ele acabou, né, crescendo naquele ambiente, né, foi desenvolvendo, foi se descobrindo no futebol, foi vendo outras questões. E hoje ele é um menino muito alto, né, ele tem, apesar da idade dele só 8 anos, ele é um menino que tem cerca de 1,5 m de altura, tem, né, bom chute e tal. Mas o pai também, quanto você tem de altura, meu bem? 1,92 m. Então, assim, ele acaba que ele consegue se destacar por essas questões. E assim, então ele tem desenvolvido, né, a carreira dele trilhando. Carreira dele não vou dizer carreira, porque o menino de 8 anos ainda não tem uma carreira definitiva. Mas ele tem trilhado aí no caminho do futebol e eu tenho dado todo o incentivo, deixando que ele siga, né? E o mais novinho, a gente ainda está para descobrir o que ele gosta de fazer. Sei que ele gosta muito de fazer bagunça. Ele não é inibido. É elétrico. Ele é mas, totalmente enfim, desinibido. Exatamente. Você e Josie, vocês formam um casal que tem, acima de tudo, uma palavra que eu gosto muito, que é sabedoria. Né? Eu brinco muito que a Josie é uma santa, e eu falei com ela isso no casamento, que eu estava tranquilo de saber que meu amigo estava bem encaminhado. Porque a gente, e eu sou o ciumento da turma, que eu ciúmo, eu faço o bico, então, mas ali eu estava bem tranquilo porque eu estava começando uma vida. E hoje em dia, relacionamento, casamento, mais que isso, é sabedoria. Porque o que você bem se vê pelo mundo, às vezes o cara não gostou do corte do cabelo da mulher, a mulher já entrufa e já acha que isso é um motivo essa relação. Como é que é esse... e outra, ela aguentou muita coisa nesses períodos que você limpou a cidade. Como é que é essa relação suas quando vê que o Arthur quer uma coisa, a sua profissão está indo por outra, a dela também? Como é que é isso? Ela manda, né? Então, assim, começa por aí, entendeu? Ela manda, ela decide. Ela decide. Essa é a ideia. Então que a dona não manda. E até porque eu conheço que a pessoa não é fácil, né? Mas, assim, na verdade, essa parte, principalmente envolvendo os filhos, sabe? Uhum. É uma parte que, confesso que eu não vejo com muitos problemas. Né? Por mais que a gente possa ter uma vez ou outra, assim, eu acho que deveria fazer aquilo, eu acho que deveria fazer aquilo outro. Mas a gente tem uma sintonia muito grande com relação ao futuro dos meninos. A gente sabe mais ou menos o que a gente acha que seria importante. É claro que a gente traça e os meninos chegam lá na frente e podem fazer assim, não quero nada disso, vou fazer outras coisas e é absolutamente normal isso. Mas eu percebo que assim, no cuidado com as crianças, etc., a gente tem uma sintonia muito boa, sabe? Isso aí para mim, né, facilita bastante. E nós temos, afinal de contas, vamos fazer agora, são 17 anos de casamento, né? Dia 20 de janeiro, faz 17 anos de casamento. A gente brinca muito, nos casaram em Coroaci, Sim. Né? E a gente ficamos no hotel lá e, pra mim, eu tenho uma foto até hoje desse dia e a gente se divertiu muito, muito, porque são casamentos... Não faltou Bacardi e Limão. Nunca, amo. Bacardi e Limão tava lá. Mas era uma época que todo mundo era feliz sem ser over. Hoje as pessoas querem ser felizes de uma forma que não é tão real. Sim. E é muita sabedoria, 17 anos. Óbvio que eu sei que ela puxa mais sua orelha do que você puxa dela, né? Com certeza. Eu não vou entregar. Isso aqui é só da intimidade. E caminhando aqui para o final, Evandro, se você preferia criar seus filhos na época que você era adolescente, se você tivesse esse poder, trazer aquela época para cá, ou do jeito que está hoje? Pelo mundo que está. Pergunta difícil. Eu sei. Sabe por que é difícil? Porque assim, a minha adolescência, foi boa, foi ótima, não tenho nada a reclamar. Só que assim, faltavam algumas coisas, né, que a gente queria fazer, às vezes não conseguia, não tinha condição para tanto e etc. Mas aquela época daquela adolescência, era uma adolescência que assim, eu sentia, pelo menos eu vivi isso, que as crianças tinham um contato maior com as outras, na rua, no dia a dia, nos seus relacionamentos. Hoje nós temos muita modernidade, muita tecnologia, e eles acabam... E tudo isso, né, gera em torno da criança algo que
os distraem muito, eles acabam não tendo esse contato muito próximo com pessoas que são próximas a eles. Então, assim, eu tento sempre levar meus filhos lá, ó, para ficar com os primos dele lá no bairro São Raimundo, onde eu cresci, onde os primos moram. Lá em Timóteo, onde tem uma outra parte dos primos, lá em Coroaci, onde tem a outra parte. Então, eu sempre tento levá-los lá, porque eu acho que, assim, isso é fundamental, você ter contato humano, né? Então, eu acho que, assim, se eu pudesse trazer alguma coisa daquela época, seria isso. Agora, hoje é absolutamente sensacional em várias outras coisas que você consegue ter. O acesso hoje às questões de estudo, de educação, de informação é muito maior. O acesso hoje para que o menino possa, né, ter consciência com 8 anos, o que o meu menino mais velho hoje com 8 anos sabe, eu não sabia com 8 anos de jeito nenhum, né, as informações que ele tem, o que ele passa para sair, etc. Porque realmente a gente não tinha esse acesso tão fácil, né? Então, se eu pudesse trazer daquela época, Lu, para ser sincero, eu só trazia, né? Porque eu sou um cara que eu gosto muito de ser do meu tempo. Eu não sou um cara que vivo além do tempo e nem aquém. Eu gosto de ser do meu tempo. Mas se eu pudesse trazer daquela época, eu traria sem nenhuma dúvida a possibilidade e, vamos dizer assim, a facilidade dos contatos das relações humanas que eles tinham, que nós tínhamos anteriormente. O Evandro hoje deixou de ser pai dos irmãos e é mais irmão? Então, bastante, né? Bastante. A gente vai entendendo que, né, cada um tem o seu caminho, tem que trilhar a sua forma de ser. E quando a gente entende isso, né, de uma forma mais tranquila, a gente continua ajudando, mas garantindo que cada um possa ter a sua autonomia de uma maneira mais tranquila. Se você pudesse escolher uma coisa hoje, além de ser promotor, que eu sei que você é apaixonado, você pudesse ter mais uma profissão, porque eu costumo falar o seguinte, igual ano que vem eu quero cursar nutrição, porque eu acho que vou ser sempre um jornalista, mas eu quero outra coisa que me dá mais paixão. Você já passou isso na sua cabeça? Eu quero fazer psicologia, eu quero fazer Adoraria ser jornalista. Investigativo. Cara, sabe Bem o que é o bom de ser o jornalista? Imagina um jornalista investigativo, porque hoje, qualquer investigação que eu faça, eu tenho vários limites constitucionais. Então, por exemplo, olha, eu quero saber de alguma informação bancária, seu juiz, eu preciso daquela bancária por causa disso, disso e daquilo. Então vai demorar 60 dias, 90 dias, etc. Agora veja o jornalista investigativo. Ele pode ter acesso a determinados documentos, ele pode ter acesso a determinadas informações e garantir o sigilo da fonte. Que é coisa melhor do que isso? Filho, então, assim, eu vou te falar, na hora que você me pergunta, eu falo assim, gostaria de ser jornalista investigativo. Seria uma coisa sensacional, porque o produto do meu trabalho, eu poderia divulgar com muito mais rapidez do que eu posso fazer hoje com o Cabrini que se juste. Lúcia, tá? Meu anjo, muito obrigado. Muito obrigado. Eu falo que 2023 tem sido um ano bem delicado para mim, mas uma das poucas alegrias foi isso que está acontecendo aqui hoje. Bater um papo com meu amigo, com meu irmão e mostrar para as pessoas que ele não é o bravo, que ele é uma pessoa extrema. Deixa eu falar para vocês, esse cara que está aqui, vocês veem ele, ó, espalhafatoso, é um cara que gosta de aparecer nas redes sociais, eu sei, o cara, né, vamos dizer assim, é um famoso aqui, né, o sujeito é famoso. Mas assim, esse cara aqui, ele é um cara extremamente contido no seu dia a dia, né? Vocês que não sabem, vocês não conhecem o Luciano, ele é contido, ele é um cara que gosta das coisas muito certas, ele não é um cara que gosta de ficar fazendo pautas, né? Como a gente percebe, pautas bombas, sanguinárias, com essas informações que não são bem trabalhadas, não são bem checadas, ele não. Profissional de primeira linha. Quando a gente olha assim, né, para o Luciano, a gente acha, esse deve ser espalhafatoso na vida. Não, isso é extremamente contido, é um parceirão. Mas assim, vou falar para vocês também, se beber um pouquinho... Olha, só bater na mesa. Só bater na mesa. Muito obrigado por ter aberto a sua casa. Era isso que eu queria, intimidade. E agora nós vamos comer. Kiss Jones chegou ali, coitado, também tá com fome. Um beijo no coração de todos vocês.